toda semana você tem atividade de todas as matérias. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Arthur Musil e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou contar para vocês como é que está sendo a minha experiência estudando no Georgian College aqui em Toronto, no Canadá. E nesse vídeo eu não vou mostrar muito da estrutura física do Georgian, né? Eu tô fazendo uma caminhada, eu moro nessa avenida aqui, um pouquinho ali para cima, e aqui do lado da minha casa tem esse parque, né? É um parque que fica ali embaixo e tem esse rio que passa aqui do lado de casa. E tem uma trilhazinha aqui pelo meio, então eu vou caminhando com vocês e falando da minha experiência. Então, antes de tudo, falando um pouco do Georgian College, né? O Georgian College, ele é um dos principais colleges públicos aqui de Ontário, que é uma das províncias, é a principal província aqui do Canadá. O campus principal do Georgian College, ele fica em Barrie, que é uma cidade a uns 100 km mais ou menos de Toronto, só que tem um campi aqui em Toronto que fica no prédio da ILAC, que é a International Language Academy of Canada, que é uma das principais escolas de inglês do Canadá. Então, basicamente, o Georgian College aqui em Toronto, o Georgian College at ILAC, que é o nome correto, ele é um college público em um prédio de uma instituição privada. Então, quando a gente está lá, né, eu tô lá no prédio, tem alunos que estão estudando inglês na ILAC, estão estudando no college da ILAC, que é um college particular, e tem os alunos do Georgian, que é um college público, no prédio da ILAC. É como se fosse uma parceria público-privada. E por esse motivo, eu estou estudando em um college público, né? Então ele me dá o direito ao PGWP depois da minha formação, que aí varia de acordo com o nível de estudo que eu estou obtendo no Georgian. Então, se eu estivesse estudando um certificate de 1 ano, eu poderia ter um PGWP, que é o visto de trabalho aberto, depois por mais 1 ano. Ou, no meu caso, como eu estudo diploma, que é um curso de 2 anos, eu posso ter um PGWP de até 3 anos, ou seja, 3 anos de visto de trabalho aberto depois da minha formação. Bom, e com relação à localização do Georgian College aqui em Toronto, ele é muito bem localizado. Ele é literalmente em cima da Sherbourne Station, que é uma estação na linha 2 verde do metrô aqui da cidade. Além disso, essa estação ela é bem perto da intersecção entre a Yonge e a Bloor, né, que são 2 estações e 2 linhas se cruzam ali, né, o que a gente chama de baldeação em São Paulo, aí no Brasil. E é uma das baldeações mais famosas, né? Porque são as 2 principais linhas que se cruzam aqui na cidade. Na data da gravação desse vídeo, né, que é agora agosto de 2023, o college fica nessa localização, mas eles estão montando um novo campus para o Georgian aqui em Toronto. Eles não falaram oficialmente ainda onde que vai ser, mas tem alguns rumores que dizem que vai ser entre ali a Bay Street e a Yonge Street, ou seja, bem pertinho da localização atual, até mais perto da intersecção entre Yonge e Bloor. Então vai continuar sendo uma localização muito boa. Por esse ser um campus diferenciado ali do Georgian, né, não é o campus principal, ele não tem todos os cursos que o Georgian oferece lá em Barrie. E eu peguei uma colinha aqui para falar quais os cursos que esse campus aqui de Toronto oferece. Então, para diploma, né, diploma programs, que são os cursos de 2 anos, que dão o PGWP lá de até 3 anos, tem o de business, que é o que eu estou fazendo, tem o de business co-op, que é como se fosse um business com um período de estágio obrigatório, tem o de computer programming, que é de computação, né, e programação, e aí os certificates, os graduate certificates, que são cursos de 1 ano, tem business management, Global Business Management, Human Resources Management, Marketing Management and Project Management. Então são cursos um pouco menores ali, mais rápidos, né? Mas que também dão ali o direito ao PGWP depois da formação do curso. Bom, agora falando um pouquinho mais do meu curso, né? Que é o curso de Business de 2 anos. Eu tô terminando agora o primeiro semestre, né? Se a gente pode chamar dessa forma também. E, sinceramente, eu não estou achando, né, tão difícil com relação ao conteúdo, né? O conteúdo não é algo tão difícil, mas isso talvez seja uma coisa muito pessoal, né? Porque eu já tinha experiência na área que eu estou estudando, experiência de trabalho no Brasil, então algumas coisas eu estou vendo eu já até sei, já tinha aprendido.
Porém, o que pega muito no college aqui no Canadá, e isso não é uma particularidade do Georgian, é a quantidade de assignments, que são os trabalhos de casa, né, provas e tudo mais. Então, a nota final, ela é formada com uma soma de diversas atividades. Então, toda semana você tem atividade de todas as matérias, e você tem que aprender a fazer o seu time management, né? Que é tipo, você tem que saber o que você vai priorizar, fazer todas as atividades, porque é importante fazer todas, porque no final vai ser uma soma de tudo, né? Não é como no Brasil geralmente acontece, que é a prova 1, a prova 2 e aí a média, né? Você estuda para a prova 1 e para a prova 2 só. Você tem que estudar todos os dias, todas as semanas, e fazer os exercícios sempre para compor a nota. Então isso que é o trabalhoso do college. Pessoal, só mudando de assunto um minutinho, olha isso daqui que interessante, são casas de morcego. Esses postezinhos aqui, tem esse daqui, tem lá no fundo, lá mais pro fundo tem vários. São casas de morcego, então ele é vazado aqui, o morcego ele entra e pode dormir ali dentro. Tudo pensando aqui na manutenção da biodiversidade, né? Porque o morcego é um bicho muito importante para essa manutenção das flores e das árvores frutíferas daqui. Bem legal, né? É o primeiro lugar que eu vejo isso daqui em Toronto, só nesse parque, eu nunca vi em nenhum outro lugar. Bom, galera, mas voltando pro college, né? É óbvio, quando eu falo que eu tô achando que não tá sendo tão difícil, não significa que é fácil, tá? Tem algumas matérias que são mais difíceis do que outras, naturalmente. Então, por exemplo, no primeiro termo, tô tendo, né, ainda contabilidade. Essa matéria para mim é difícil, porque eu nunca trabalhei com isso, não tinha experiência prévia nisso, e é um assunto que é meio complicado, né, para quem não tem familiaridade. Então, é óbvio, não é algo fácil, né, que você consegue levar facilmente, mas não é assim também um bicho de 7 cabeças que você vai enlouquecer, né? Se você tiver a dedicação de fazer os exercícios sempre, você consegue levar, eu tenho certeza disso. Bom, então falando agora do nível de inglês, para entrar no Georgian College e né, todos os colleges aqui do Canadá, eu acredito, a maioria, é necessário que você tenha a prova de proficiência ali, que aí depende de cada college, né? O Georgian aqui, se eu não me engano, ele pode ser o IELTS acadêmico, ou na época que eu fiz era o Duolingo, eu acho que não pode mais o Duolingo. O Duolingo ele tem uma prova de proficiência, né? E caso você não obtenha o nível de inglês na prova de proficiência, você tem a opção de fazer o Pathway, que basicamente é um curso de inglês preparatório para que você entre no college. Obviamente, isso tem um custo a mais, né? Encarece todo o seu processo de estudo, mas é um curso preparatório onde você vai já se habituar ali com uma aula em inglês, né? Uma aula mais dinâmica, mais rápida, e obviamente vai te preparar muito melhor para fazer o college. Agora, levando em consideração que você já passou na prova de proficiência, já tem a nota necessária, você entra direto no college, como foi o meu caso, por exemplo. Na minha opinião, a pessoa tem que ter um nível, no mínimo, de intermediário para avançado, porque as aulas são muito dinâmicas, né? Até para a sua própria experiência, a sua experiência pessoal, é bom que você tenha um nível de inglês bom para você entender a aula ali praticamente 100%, né? Claro, você sempre pode levantar a mão, fazer uma pergunta. Tem muitos professores que não são falantes nativos, né, de inglês, que eles são imigrantes também, então eles não vão ter o inglês perfeito ali. Então é algo comum aqui no Canadá, e eles são muito pacientes com relação a isso, não tem problema com relação a isso. Mas para a sua experiência pessoal, eu recomendo que você, se estiver pensando em fazer um college, que você estude o inglês, é o ponto principal para se começar. Porque é o que vai melhorar a sua experiência, não só no college, né, com relação aos cursos e às aulas, mas também com relação a fazer amizade, com relação a conseguir um emprego e tudo mais. O inglês é o ponto principal, é o ponto-chave para quem tem esse plano canadense em mente de fazer um college, de estudar, ou para qualquer outro plano relacionado aqui ao país. Ainda com relação às aulas, esse semestre que eu estou estudando, eu estou tendo exatamente 50% das aulas de forma online e 50% presencial. A partir do semestre que vem, por uma questão de visto e tudo mais, eu tenho que obrigatoriamente ter pelo menos 50% das aulas presenciais, porque caso contrário eu não posso aplicar para o PGWP. Então, até esse semestre, né, eu poderia estar fazendo tudo online, por exemplo, que é uma herança aí da pandemia, né? Mas a partir do semestre que vem não será dessa forma, tem que ser pelo menos 50% presencial. E, bom, minha experiência, minha opinião ali com relação à aula online e presencial
Eu gosto da aula online porque, obviamente, te dá flexibilidade, você tem mais tempo se você estiver trabalhando e tudo mais. E eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil também em relação às provas, né? Você tem mais tranquilidade ali para fazer. Mas o presencial eu também gosto, eu não descarto, e eu gosto muito, na verdade, porque tem a interação, né? Você pratica realmente o inglês, você conversa com as pessoas, com os professores, com os alunos. Então, os dois são bem interessantes. Como eu vou ser obrigado a ter 50% pelo menos presencial no próximo semestre, eu ainda não sei como é que vai ser minha grade. Mas talvez eu pegue até mais do que 50% presencial e deixe só 1 ou 2 aulas online. E aí alguns recursos do Georgian, né? A gente tem uma plataforma que é chamada de Blackboard, que é onde a gente encontra todas as informações dos nossos cursos, provas, trabalhos que tem que fazer, as nossas notas saem por lá. E basicamente você vai ter que entrar todos os dias no Blackboard para ver ali tudo relacionado às aulas que você está tendo. As aulas online, elas são pela plataforma Zoom, geralmente não, todas que eu tive até hoje foram pelo Zoom, e é bem tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças também. No começo parece que é um pouco complicado, mas uma vez que você se acostuma com o jeito ali, né, da plataforma, é bem facinho e dá para levar de boa com relação a isso. Além disso, por ser estudante de um college, né, de graduação e tudo mais, a gente tem o nosso Student ID e ele nos dá direito ali a pagar mais barato no transporte público. Eu imagino que todos os colleges aqui do Canadá tenham esse benefício, né, porque pelo menos quando eu estudei em Vancouver pelo Ciências Sem Fronteiras, eu tinha desconto também por ser estudante. No caso, aqui em Toronto, eu tenho um desconto, eu pago $128 por mês para usar livremente o metrô, o ônibus e tudo mais, e através do Presto Card, que é o cartãozinho do transporte aqui de Toronto. No caso de Vancouver, por exemplo, era o U-Pass, né, que é o University Pass, e eu pagava mais barato também para andar livremente ali durante todo o mês e com esse desconto de estudante. Então esse é um benefício aí, que você ser um estudante internacional ou não, né, qualquer estudante tem esse benefício do desconto no transporte. Caramba, eu realmente moro do lado daqui, eu não sabia dessa trilha. É uma trilha mesmo, que vai beirando o rio que tá ali, e a avenida que eu moro tá ali do outro lado. Cara, não escuto barulho de carro, não escuto nada aqui, porque realmente é um parque bem fechado. O único barulho que eu escuto são de passarinhos e do rio. Bom, e aí falando dos estudantes do Georgian College aqui de Toronto, se não todos, a maioria é de imigrantes, né? Não tem canadenses estudando aqui no Georgian de Toronto. Tenho certeza que no Georgian, campus principal, lá em Barrie, tem canadense, porque lá é principal, tem todos os cursos e tudo mais. O Georgian aqui de Toronto, ele tem alguns cursos mais focados mesmo para quem pensa em realmente imigrar, para quem quer ter o PGWP, né, por ser um colégio público, como eu expliquei, e tudo mais. Então tem gente do mundo inteiro, gente de todo tipo e gente de todas as idades, né? Tem gente desde ali dos 18 anos até mais do que 30 que veio para estudar, para adquirir mais conhecimento, visando, né, a imigração, enfim. Tem gente de todo tipo, de todos os lugares do mundo. Tem muitos asiáticos, a maioria indianos, mas também tem de outros lugares do sul da Ásia ali, Filipinas, Vietnã, Bangladesh. Tem muita gente da América do Sul, com certeza, né? América Latina como um todo. Então meus amigos, a maioria são latinos, né? Colombianos, venezuelanos, peruanos, argentinos, e isso é muito legal, porque naturalmente a gente se aproxima, né? Os latinos. Tem também europeus, tem africanos, o continente africano como um todo. Então é um ambiente muito legal, é muito diverso, é uma multiculturalidade que realmente é a cara de Toronto, né? Toronto é assim como um todo, e o Georgian, você sente isso muito latente. Então isso é muito legal, porque te força a praticar o inglês realmente, e você conhece várias culturas. Nossa! Você conhece várias culturas diferentes ali só de fazer amizade com o pessoal. Aí agora eu estou nessa ponte aqui, que é diferente daquela primeira que eu passei, onde eu comecei o vídeo. Ela fica lá mais pra cima no rio. Eu vim caminhando tudo por aqui, pela floresta, e saí aqui nessa parte aqui. Tô pegando aqui pra voltar pra avenida lá em cima e seguir sentido minha casa. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que eu cobri aí os principais pontos aí do Georgian College aqui de Toronto.
E de quebra, vim mostrando aqui uma paisagem legal pra vocês, que é literalmente do lado da minha casa. Meu, uma natureza que parece que eu nem tô em Toronto, de tão, né, preservada aqui. É muito legal esse parque. E bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao Georgian College, ou a estudar aqui no Canadá, ou colleges no Canadá como um todo, me manda uma mensagem lá no meu Instagram, ou deixa um comentário aqui, que eu posso responder num próximo vídeo talvez, ou a gente tem uma interação mais próxima lá pelo Instagram. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida, se inscreva aqui no canal, veja os vídeos antigos também, que eu mostro outras coisas aqui de Toronto. E é isso, tamo junto, até a próxima, valeu!